Pedro Sanches ordenou montar as cloacas do PSOE nos dias de reflexão, depois de dizer em uma carta que estava profundamente apaixonado por Begônia Gomes. Vamos começar. Boa noite a todos e bem-vindos à nova edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E hoje vamos falar das cloacas socialistas, das cloacas de Pedro Sanches, porque, atenção, temos informações da investigação. E sem dúvida, isso coloca o próprio primeiro-ministro Pedro Sanches em uma situação muito delicada. Vamos direto a essa informação. Aliás, se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez, que vamos com tudo! Vamos lá! E vamos compartilhar agora essa informação que temos na tela. Aqui podemos ver uma foto com Pedro Sanches e Begônia Gomes. Pois bem, os investigadores suspeitam que o primeiro-ministro Pedro Sanches ordenou montar as cloacas do PSOE. Durante os 5 dias de reflexão que ele tirou, após sua esposa, Begônia Gomes, ser investigada pelo titular do Juizado de Instrução número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Em 24 de abril de 2024, Sanches publicou uma carta aberta à população nas redes sociais, anunciando que cancelava sua agenda pública e tiraria 5 dias de reflexão para decidir se continuaria como primeiro-ministro ou se apresentaria sua renúncia. O estopim foi a abertura de investigações judiciais contra sua esposa por supostos crimes iniciais de tráfico de influência e corrupção nos negócios, após denúncia do sindicato Manos Límpias. Sou um homem profundamente apaixonado pela minha esposa, que vive com impotência diante da lama que jogam sobre ela dia sim, dia também, afirmou Sanches na carta. Vale dizer que já conhecemos a história. 5 dias depois, Sanches apareceu publicamente e não apenas disse que não iria embora, mas anunciou que continuaria à frente do governo e com mais força. Fontes jurídicas consultadas por Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez e Liberdade Digital, dizem que os investigadores do EN, das cloacas do PSOE, que são investigadas pelo titular do Juizado de Instrução número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, suspeitam que Pedro Sanches aproveitou esses 5 dias de reflexão que tirou em abril de 2024 para montar as chamadas cloacas do PSOE. As mesmas fontes consultadas ressaltam que, até hoje, a principal linha de investigação seguida no caso é que o presidente do governo deu a ordem de proteger a todo custo sua esposa nesses dias. De fato, um dado importante, a suposta reunião de fundação dessa cloaca ocorreu em 25 de abril no andar nobre da Rua Ferraz, na sede do Partido Socialista. Esse encontro aconteceu nada mais, nada menos do que apenas 24 horas depois que Pedro Sanches publicou sua já famosa carta. Sob a batuta de Santos Serdã, braço direito de Sanches. No Partido Socialista estavam figuras como Antônio Hernandes, diretor adjunto do Gabinete da Presidência, John Antolin, chefe de imprensa do PSOE, ou Juan Fran Serrano, número 2 de Serdã, que foi blindado pelo partido após ser apontado pela Justiça. É preciso lembrar que o objetivo central desse grupo clandestino, as cloacas do PSOE, liderado por Santos Serdã e integrado pela operadora do PSOE, Lady 10 ou o empresário Javier Pérez ou 7, era desacreditar agentes da Guarda Civil, promotores ou juízes que investigassem a família de Pedro Sanches ou o PSOE. Como revelou este jornal, ou seja, Liberdade Digital e Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Entre seus alvos estava a juíza Beatriz Biedma. Vocês já sabem, por investigar o irmão do presidente do governo, David Sanches, o próprio juiz Juan Carlos Peinado, por investigar Begônia Gomes, ou o magistrado Manuel Marchena, por abrir no Supremo a investigação ao então Procurador-Geral do Estado, Álvaro Garcia Ortiz, na qual, como vocês bem sabem, ele acabou sendo condenado. É preciso dizer que justamente nesta quinta-feira compareceu como testemunha diante do juiz Zamarriego, o ex-vice-presidente da Junta da Andaluzia, Gaspar Zarrias, para esclarecer sua relação pessoal com os investigados no caso, assim como com a consultoria Zânio Sociedades.
O PP pediu seu indiciamento, apontando que a empresa Zânio Sociedade Consultora, administrada por Zarrias, historicamente está vinculada ao PSOE. Poderia ter participado de forma ativa e decisiva nos fatos que constituem o objeto do presente processo, atenção, financiando as ações indiciariamente criminosas investigadas. Os populares apontaram que Leire Dez teria sido formalmente contratada por essa consultora entre junho e outubro de 2024. Pois bem, essa é a informação e, sem dúvida, é um momento para recordar. Não vou colocar o vídeo de Pedro Sanches, vocês sabem que eu gosto muito de vocês e vocês me pedem isso insistentemente. Por favor, não coloque vídeos de Pedro Sanches, não vou colocar vídeos de Pedro Sanches para vocês. Depois de dizer que voltava, mas vou lembrar vocês, o que exatamente Pedro Sanches disse na famosa carta? Ele diz textualmente na carta de 24 de abril de 2024, na qual anunciava os 5 dias de reflexão, que obviamente depois foi uma piada. Ele diz, não é comum que eu me dirija a você por meio de uma carta. No entanto, a gravidade dos ataques que minha esposa e eu estamos recebendo e a necessidade de dar uma resposta tranquila me fazem pensar que esta é a melhor maneira de expressar minha opinião. Agradeço, portanto, que dedique um pouco do seu tempo para ler estas linhas. Como já deve saber, e se não souber, eu informo. Um tribunal de Madrid abriu investigações preliminares contra minha esposa, Begônia Gomes, a pedido de uma organização de extrema-direita chamada Manos Límpias, para investigar supostos crimes de tráfico de influência e corrupção nos negócios. Na minha opinião, dizia Sanches em sua carta nas redes sociais, são meios de comunicação de orientação claramente direitista e de extrema-direita que vem alimentando essa denúncia falsa há meses. Veja que outro dia já soubemos do indiciamento da esposa dele pelo juiz Peinado por 4 crimes. Veja se isso era falso, né? Como é lógico, dizia Sanches, Begônia vai defender sua honra e vai colaborar com a justiça em tudo o que for necessário para esclarecer fatos tão escandalosos na aparência quanto inexistentes. Os ataques que recebo não são pessoais, mas contra o que represento. Uma opção política progressista, respaldada eleição após eleição por milhões de espanhóis, baseada no avanço econômico, na justiça social e na regeneração democrática. Chegado a este ponto, a pergunta que legitimamente me faço é: vale a pena tudo isso? Sinceramente, não sei. É tão grave e tão grosseiro o ataque que estamos sofrendo que preciso parar e refletir com minha esposa. Preciso urgentemente responder à pergunta se vale a pena, apesar da lama em que a direita e a extrema-direita pretendem transformar a política, continuar à frente do governo, renunciar a essa grande honra. Vejam como se, diz que é para a cidadania, carta à cidadania, mas no final está se referindo, enfim, com todo respeito, aos trouxas que engolem toda essa porcaria, né? Por que repetir sempre a ladainha da direita e extrema-direita, se infelizmente na Espanha isso realmente funciona, né? Não, desculpe. O senhor tem sua esposa super denunciada, já processada, que precisa ser confirmado pela Tribunal Provincial de Madrid por 4 crimes. 4 crimes. E a própria Tribunal Provincial de Madrid, senhor, apoiando durante a investigação do juiz Peinado, revertendo algumas decisões que ele anulou a maior parte da investigação. Portanto, aqui não é questão de direita nem de extrema-direita. Estamos falando que sua esposa é uma suposta criminosa. Dizia essa carta, terminava a carta de Pedro Sanches. Muitas vezes esquecemos que por trás dos políticos existem pessoas. E eu não tenho vergonha de dizer, sou um homem profundamente apaixonado pela minha mulher. Com impotência, vejo a lama que jogam sobre ela, dia sim, dia também. Por tudo isso, decidi cancelar minha agenda pública por alguns dias para poder refletir e decidir qual caminho tomar. O final, vocês já sabem, depois dessa carta farsa, porque Pedro Sanches em si é toda uma farsa. Não é que ele não tenha renunciado, é que ele voltou, como disse, com mais força, com mais corrupção em cima da mesa. E ainda temos Pedro Sanches à frente da presidência do governo. Muitos de vocês me perguntam, é uma pergunta que não tem resposta, quando isso vai acabar? Eu também gostaria de saber.
Com certeza, nós aqui no Medidas Cautelares, com Miguel Ângelo Pérez, fazemos o nosso trabalho para que vocês tenham toda a informação para que esse pesadelo um dia chegue ao fim. Não percam a esperança, porque como vocês sabem, no final os bons sempre acabam vencendo, ou pelo menos é o que esperamos. Encerramos esta edição do Medidas Cautelares com Miguel Ângelo Pérez. Espero que tenham gostado, compartilhem e deixem seu like. E também deixem suas opiniões, suas perguntas, certo? Vocês já sabem que agora vou ficar muito atento às suas perguntas para tentar respondê-las todos os dias, uma perguntinha por dia. E vocês também podem se inscrever, tornar-se membros como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. O mais importante, como sempre digo para vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!